Sim, estamos ao vivo, 14 de setembro de 2021, às 8 horas em ponto, para falar sobre como manter o controle emocional para ter ganhos reais nos investimentos. Estamos ao vivo agora nessa live para falarmos sobre como manter o controle emocional para você ter ganhos reais nos seus investimentos. Para quem é a live de hoje? Para quem é esse conteúdo? Para pessoas que estejam começando a investir ou que já tenham mais experiências, mas que ficam meio preocupados com as oscilações dos investimentos e tal, não esteja muito habituada com essas oscilações e possa ficar de vez em quando preocupado ou preocupada. Então essa live é para você. O objetivo principal na live de hoje, no vídeo de hoje, que vocês saiam daqui entendendo que não faz sentido ficar trocando de investimentos o tempo todo por conta do que eu vou explicar na live de hoje, no vídeo de hoje. Meu objetivo secundário na live de hoje é que vocês saiam daqui sabendo por que estão investindo e que é isso que vocês devem perseguir. O porquê vocês estão investindo, os objetivos que vocês estão buscando. É isso que você deve perseguir e não ficar olhando muita rentabilidade, ficar trocando ali por coisinha muito pequena, com muita frequência, de repente tem um custo maior ou um prejuízo até. Então, esses são os meus objetivos na live de hoje. O que eu vou falar na live de hoje? Quais são os tópicos que eu vou abordar na live de hoje com vocês? O que são ganhos reais nos investimentos? Já que a gente está falando de buscar ganhos reais, eu vou explicar o que são esses ganhos reais. Depois, por que trocar de investimentos o tempo todo é uma furada? Eu vou explicar por que na minha opinião, por que na minha consideração, não opinião, na minha análise, tá? Por que trocar de investimentos o tempo todo é uma furada. Depois, para quem quer investir em ações ou já investe, eu vou falar sobre as diferenças entre análise técnica e análise fundamentalista. Depois, como definir onde você quer chegar com seus investimentos. E por último, como manter o controle emocional para ter ganhos nos investimentos. 5 dicas de ouro finais nessa live. Beleza? Bora lá. Seguinte, recadinho inicial. Essa live ela é baseada não só em estudos que eu faço, tá? Mas em coisas que eu aplico com os meus clientes todo santo dia ou com os meus alunos, como os alunos do curso Suas Contas em Dia, que vai abrir inscrição no dia 22 de setembro, tá? Então essa live está sendo transmitida no dia 14 de setembro, no dia 22 eu vou abrir inscrições para o meu curso Suas Contas em Dia. Se você está vendo esse vídeo depois, não adianta, porque as inscrições vão ser abertas no dia 22, vão ficar alguns diazinhos e tal, então se for perto do dia 22, se você ainda tem chance de entrar, se for depois, esquece, tá? Então a live de hoje ela é baseada em conteúdos, em aplicações que eu faço com os meus clientes e com os meus alunos, beleza? Então tenha sempre perto de você caneta, papel ou um notebook, algo para você poder anotar o que eu for te trazendo de conteúdo para você depois poder aplicar na tua vida financeira, beleza? Não vacila, não mosca, tá? Pega algo para você anotando, porque depois você vai querer lembrar que momento que você viu do vídeo você vai ter que ficar voltando. Então é mais fácil você já pegar, já anotar. Se tá vendo esse vídeo gravado, se tá ao vivo comigo, né? Vai buscar agora. Se tá vendo gravado, pausa, vai pegar um caderno, vai pegar uma caneta, abre uma aba no teu notebook, enfim, anota, porque depois você vai querer aplicar o que eu estou ensinando aqui e é mais fácil você já ir tomando nota agora, beleza? E não confia na memória, porque às vezes a gente falha também. Show? Bora começar o conteúdo com tudo. Seguinte, o que são ganhos reais nos investimentos? Eu vou começar por essa parte, já que a gente vai falar sobre como manter o controle emocional para ter ganhos reais nos investimentos. Eu vou falar o que são ganhos reais nos investimentos, né? Bora lá, imagine que no começo do ano você investiu R$100, tá? E durante o ano esses R$100 renderam 10%. Isso é bom ou isso é ruim, tá? Depende. Se a inflação do ano foi de 5%, o seu investimento rendeu acima da inflação. Isso é bom. Mas se a inflação do mesmo ano foi de 12%, o seu investimento rendeu abaixo da inflação e isso é ruim
principalmente no médio e longo prazo. Eu vou te dar um exemplo assim, esse mesmo exemplo, mas com números só para ficar um pouco mais claro. Se você investiu R$100, durante o ano rendeu 10%, no final do ano você vai ter R$110, beleza? 110 é o teu saldo final no investimento. Se você queria comprar um item que custava R$100 em janeiro e ele aumentou de preço em 5%, então a inflação daquele item foi de 5%, agora esse mesmo item custa 105. Então você consegue comprar esse mesmo item que você queria comprar em janeiro, ainda sobra um troco. Mas se esse item aumentou de preço 12%, ele custa R$112 agora e você não consegue mais comprá-lo, ou seja, você perdeu poder de compra. Então, quando alguém fala assim, mantenha o poder de compra ou perdeu o poder de compra, é isso, você não consegue mais comprar, ou quando você perde o poder de compra, você não consegue mais comprar, porque a inflação foi superior aos teus ganhos nos investimentos, beleza? O que são juros reais e como calculá-los? Então, eu vou te explicar o seguinte, um conceito que vai te ajudar bastante a conquistar mais objetivos, principalmente os objetivos acima de 5 anos, tá? O conceito de juros reais significa que quanto os seus investimentos realmente renderam depois de descontar a inflação, ou quanto eles renderam acima da inflação. Então, acabei de comentar sobre poder de compra, né? E para manter seu poder de compra ao longo dos anos, seus investimentos precisam render constantemente acima da inflação. Só para exemplificar, imagine que todos os anos seus investimentos rendam 10%, a inflação seja de 12%, ou seja, a diferença é de só 2% ao ano, né? No primeiro ano, o investimento de R$1.000 vai ficar em 1.100. E um item que custava R$1.000 vai passar a custar 1.120, uma diferença de R$20. No quinto ano, você vai ter, né, como investimento 1.610,51, rendendo sempre 10% ao ano, tá? O mesmo item, ele vai custar 1.762,34. A diferença, que era de 20 anos no primeiro ano, no quinto ano, já vai para 151,83. No décimo ano, você vai ter no teu investimento 2.593,74. E o mesmo item, se aumentar 12% ao ano, vai custar 3.105,85, uma diferença de R$ 512,11. O que começou com R$20 foi para 512,11 em 10 anos. Tá? No exemplo, eu calculei esses 2% de juros contra você. Tá? Se você reparou, acompanhou aqui o raciocínio, você viu que foram 2% ao ano contra você. Agora imagina que essa diferença ela pode ser favorável se você aprender como investir para ganhar da inflação. Tá? Então a conta que eu fiz aqui era 2% contra. Agora imagina 2% a favor todos os anos. O que isso não faz com o teu poder de compra? Tá? E como é que você calcula os juros reais? Tá? Da forma mais simples possível, para calcular os juros reais, você deve dividir a rentabilidade que você teve pela inflação do período também. Então é o seguinte, a fórmula é 1 mais rentabilidade dividido por 1 mais inflação. Então, se o teu investimento ele rendeu 5%, a inflação foi de 3%, a fórmula, né, esse cálculo vai ficar assim, 1 mais 5% dividido por 1 mais 3%, tá? Que é igual a 1,94. Então, olha que louco, 5% de rentabilidade menos 3% de inflação não dá 2%, dá 1,94. Tá? Porque, enfim, na hora que você fizer cálculo, tem uma questão decimal, você precisa transformar esse 5% em número decimal, ou seja, esse 5% vira 0,05, o 3% 0,03, né? Então você vai encontrando ali, vai fazendo esse cálculo, pode parecer confuso, mas qualquer dúvida, manda aqui nos comentários para mim, desse vídeo no Facebook, Instagram, YouTube, ou nos comentários também, se tiver no meu LinkedIn ou no meu blog, manda para mim essa dúvida, tá? Mas é assim que você calcula os juros reais. E por que eu comecei essa live falando sobre ganhos reais e como calculá-los, se a gente está falando de manter o controle emocional? Porque para objetivos de médio e longo prazos, acima de 2 ou 5 anos, o ganho real faz uma mega de uma diferença, tá? Imagine você chegar na aposentadoria e não ter atingido nem perto do patrimônio que você precisava, porque você esqueceu
de calcular, de considerar a inflação nas tuas contas. Então assim, é melhor você olhar para a inflação agora do que chegar lá na frente e começar a se preocupar com outras coisas. Então assim, olha para a inflação desde agora, beleza? O que isso tem a ver com o tema de hoje? Quando a pessoa não mantém o controle emocional e fica trocando o tempo todo de investimentos, isso pode gerar um custo maior também, que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Quando você aumenta seus custos com os investimentos, o seu ganho final também diminui. Quando o seu ganho final diminui, a rentabilidade também diminui, a rentabilidade real também diminui. Quando a rentabilidade real diminui, o dinheiro que fica no seu bolso, no final das contas, também diminui. Ou seja, é importante manter o controle emocional para você ter ganhos reais nos investimentos. Deixa eu te dar 2 exemplos do porquê eu entendo que trocar de investimentos o tempo todo é uma furada. Tá? Agora que eu já tracei o raciocínio, a linha de raciocínio para você entender, quando você troca você pode ter mais custo e o custo maior diminui a tua rentabilidade, deixa eu dar 2 exemplos de aplicação direta, né, do que pode acontecer se você ficar trocando de investimentos. Imagina que você tem um objetivo para um ano, investir o seu dinheiro num CDB que rende 100% do CDI. Tá? Não precisa se preocupar com detalhes, com siglas e tal, mas imagine esse exemplo. Tá? Se você deixar o seu investimento parado nesse um ano, tá? Você vai tirar o equivalente a 82,5% do CDI, porque tem desconto de imposto de renda no resgate. Tá? Não precisa se preocupar com os cálculos, eu fiz tudo isso antes de começar a live. Agora, imagine que com 6 meses de investimento você resolve trocar esse investimento do CDB de 100% do CDI para um que renda mais, que renda 110% do CDI. Só que o que acontece? Você vai precisar resgatar daquele primeiro CDB que rende 100% para depois investir nesse novo que rende 110%. Só que sabe quanto que você vai ter de patrimônio, de rendimento nesse segundo caso, tirando dinheiro de um lugar e colocando no outro? 70,4% do CDI. No primeiro exemplo era 82,5%, agora são 70,4%, ou seja, você tem uma rentabilidade menor. E por que isso aconteceu? Porque quando você resgatou o dinheiro do primeiro CDB, você pagou 20% de imposto de renda no resgate. Quando você resgatou o dinheiro do segundo CDB, você também pagou 20% de R no resgate, ou seja, você pagou imposto de renda 2 vezes, enquanto que no primeiro caso você pagou só uma vez e com uma alíquota menor de 17,5%, enquanto que no segundo caso você pagou 2 vezes de 20%. Então você tinha um rendimento ali, você descontou 20%, então você tinha um investimento menor para colocar no segundo que rende mais, só que ele não foi o suficiente para compensar essa troca, porque você já tinha perdido grana no desconto do primeiro imposto de renda. Tá? Segundo exemplo, imagina que você comprou 100 ações da empresa A a R$20 por ação. E que para investir nessa empresa A, você pesquisou a empresa, você gosta dela, você estudou os fundamentos das finanças dela e entendeu que seria um bom investimento para o seu futuro, para o seu longo prazo. Por qualquer motivo externo que não afetou a tua empresa, tá? A empresa A continua lá, bem economicamente, financeiramente e tal, mas aconteceu alguma coisa externa que a bolsa de valores caiu bastante no mês e a sua ação desvalorizou 10%. Então, ao invés de você ter 100 ações a R$20, agora você tem 100 ações a R$18. Você continua com 100 ações, só que agora elas valem menos. Se você vender essas ações, você amarga esse prejuízo e perde qualquer possibilidade delas talvez voltarem a valer R$20 novamente ou até mais de repente, né? E até mesmo você deixa de participar das distribuições de resultados que essas ações podem trazer, tá? Se você mantiver essas ações pensando que você fez sua lição de casa e investiu porque é uma boa empresa, você só fica com o investimento que desvalorizou, mas você não perdeu o dinheiro. Então, com esses 2 exemplos, o que eu quero trazer? Eu estou dizendo que nunca vale a pena trocar de investimentos? Claro que não, não é isso.
tá? Eu estou dizendo que trocar de investimentos o tempo todo é uma furada, porque você pode aumentar seus custos, como no caso do imposto de renda que eu falei em relação ao CDB, ou até mesmo amargar um prejuízo por uma situação momentânea no mercado financeiro, como no segundo caso que eu comentei da Bolsa de Valores. Em cada caso você precisa fazer as contas e entender se para a sua situação essa troca pode ser sim benéfica ou seria uma troca de repente por impulso, tá? Ou seja, manter o controle emocional para ter ganhos reais nos teus investimentos. Agora é o seguinte, eu vou falar sobre as diferenças entre análise técnica e análise fundamentalista para quem investe ou para quem quer investir em ações, fechou? Antes, só vou tomar uma água, que eu estou falando aqui diretão, faz 15 minutos, então só parar aqui um pouquinho, tomar uma água, e eu já volto a falar sobre a diferença entre análise técnica e fundamentalista para quem quer investir em ações ou já investe. Vamos lá? Seguinte, essa parte, como eu falei, né, para quem investe ou quer investir em ações e tal, mas antes de explicar o que é cada uma, eu vou fazer a minha análise sobre as duas, tá? A análise técnica, ela serve para quem quer fazer investimentos de curto prazo. A análise fundamentalista serve para quem quer fazer investimentos de médio e longo prazos. Por quê? A análise técnica é uma forma de tentar prever os movimentos que as ações podem fazer para cima ou para baixo, então a valorização ou desvalorizações das ações, usando o histórico delas por meio de gráficos. Então é uma análise estatística, tá? É uma tentativa de prever o que a ação vai fazer de subir ou descer de acordo com as estatísticas dela do passado. Normalmente quem usa a análise técnica são os day traders ou swing traders, que são investidores de curto prazo ou de curtíssimo prazo. A análise fundamentalista é o estudo da situação financeira e das perspectivas de uma empresa para entender se ela seria uma boa alternativa de investimento. A ideia é entender o negócio e a expectativa de resultados no médio e longo prazo, ou seja, um analista fundamentalista ele tenta identificar o potencial de crescimento do lucro da empresa no futuro. E normalmente para quem usa a análise fundamentalista são os investidores que praticam o buy and hold, ou comprar uma ação e segurar para o médio e longo prazos, beleza? E por que eu trouxe essas duas análises para a live de hoje, tá? Eu falei agora há pouco, né, que quando você aumenta seus custos com os investimentos, o seu ganho real diminui. E eu dei o exemplo, né, da pessoa que vendeu as ações quando ela teve uma queda e perdeu dinheiro, né? Na análise técnica é muito comum, é bastante comum a troca de investimentos, o que pode gerar custos maiores e também a compra e venda das ações em um curto espaço de tempo, podendo ganhar ou perder com frequência. Então, se você está buscando manter o teu controle emocional para ter ganhos reais nos investimentos, a minha recomendação é que você não use a análise técnica, que pode aumentar e muito os teus custos dessas oscilações e tal. Então, a minha recomendação para, né, mantendo o teu controle emocional, tuas emoções, enfim, mais tranquilas, é você buscar usar mais análise fundamentalista. Show? Agora, como é que você define onde que você quer chegar com os seus investimentos? Um ponto que vai te ajudar bastante a manter o controle emocional para ter ganhos reais nos investimentos é saber onde você quer chegar. Tá? Quando você sabe onde você quer chegar com os seus investimentos, fica mais fácil entender se faz sentido ou não mudar algum investimento. Ir para outro, tirar de um lugar que não está indo muito bem e tal, porque você sabe quanto seus investimentos precisam render, em quanto tempo você também precisa que esse investimento renda, e você sabe que não precisa se desesperar por conta do prazo, porque você traçou o teu objetivo e você sabe quanto que você vai precisar de grana, de rentabilidade. Então a minha primeira recomendação é que você defina onde você quer chegar, pensando no que você quer ser, no que você quer ter e no que você quer fazer. Então comece com esse exercício: o que você quer ser, o que você quer ter e o que você quer fazer, em coisas que você quer ser, coisas que você quer ter, coisas que você quer fazer. Depois, né, é importante organizar esses objetivos em curto prazo, médio prazo e longo prazo.
tá? O que é curto, médio, longo prazo para cada pessoa é um pouco mais individual, mas você vai definir. Minha recomendação: curto prazo até 2 anos, médio prazo entre 2 e 5, longo prazo acima de 5, beleza? Boa noite, Câmara, seja muito bem-vinda. Boa noite a todo mundo que entrou, que tá aqui na live comigo ao vivo. Enfim, acabei não falando, fui cumprimentando a galera, acabei não falando boa noite, mas sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui à live. Seguinte, tendo os objetivos e os prazos, fica muito, mas muito mais fácil analisar se o investimento deve ser feito ou não, ou trocado, ou se você precisaria colocar mais dinheiro para conquistar esses objetivos nos prazos que você colocou. E para te ajudar a analisar se os seus objetivos podem ser realizados nos prazos que você determinou, você pode usar a tabela que eu vou te mostrar agora como suporte. Eu vou virar minha câmera, é uma coisa que eu acabo fazendo de vez em quando aqui nas lives, eu vou virar minha câmera e vou te mostrar uma tabela e vou explicar, vou dar alguns exemplos só para você já entender como usar essa tabela, e você pode printar a tela, tá bom? Então virei a câmera, se quiser já printa a tela para você ter essa tabela assim bem organizada para você, bem visível também. Então bora lá. Seguinte, é uma tabelinha grande, hein? Ó, tabelinha grande aqui. Então, primeiro vamos lá para você poder printar a tela se você quiser. Beleza? Agora, para que serve essa tabela? Como é que ela funciona? Então, olha aqui o seguinte, primeira informação, R$500. O que é isso? R$500 é o quanto você é o resultado final desse toda essa farofa aqui, é você chegar em R$500, tá? Exemplo, se você quiser chegar em R$500 em um ano e tiver uma rentabilidade de um investimento de 0,3% ao mês, você precisa juntar R$40,98 por mês para chegar em R$500. Pô, não, eu quero chegar em 2 anos e tal, e eu tenho uma rentabilidade de 0,5%. Você precisa de R$19,86 por mês para chegar nos mesmos R$500. Tá? Então, essa tabelinha, ponto muito importante, se você tem um objetivo que é mais do que R$500, é um múltiplo, são 1.000, 2.000, 3.000, é só você fazer esses valores aqui vezes a quantidade de vezes que você precisa que o R$500 seja maior. Se for R$2.000, divide por R$2.000 por 500, você vai chegar em 4. Aí você chega aqui, faz esse valor vezes 4, e você sabe que em 2 anos, com uma rentabilidade de 0,40%, vezes 4 esse valor por mês, você chega em R$2.000, beleza? Cami, essa tabela eu posso compartilhar aqui o arquivo com você, ele vai estar na tua mão aí para você poder usar também. A Cami, que é cliente aqui da consultoria, bora que eu compartilhe a tela contigo, a tabela original contigo para você, nem precisa printar, só me pedir depois por DM que eu compartilho, beleza? Amanhã a gente tem reunião também, eu compartilhei contigo. Seguinte, agora sim, Agora sim, deixa eu recapitular o que você já viu até agora nessa live de hoje. Eu falei sobre o que são ganhos reais nos investimentos e por que é importante se preocupar com a inflação no médio e longo prazos. Eu também falei sobre o aumento nos custos que você pode ter quando troca de investimento o tempo inteiro. Eu falei sobre as diferenças entre análise técnica e análise fundamentalista e o que elas têm a ver com os custos de um investimento. E agorinha eu mostrei como é que você pode definir onde você quer chegar com seus investimentos e como calcular se você conseguiria atingi-los. Agora sim, como que você mantém o controle emocional para ter ganhos reais nos investimentos? Primeiro, tá? São 5 passos. Então, primeiro, você precisa ter clareza de que você fez a tua lição de casa e definir os teus objetivos, tá? Quando você quer realizá-los e quanto você precisa guardar, que eu acabei de mostrar nessa live como fazer. Então, assim, definição dos objetivos eu mostrei aqui. Quando você quer realizá-los, eu falei aqui também. E quanto você precisa guardar, eu acabei de te mostrar uma tabela que você consegue olhar e aplicar na tua vida desligando a live, beleza? Então, primeiro ponto. Depois, você precisa entender se você fez as escolhas mais adequadas de tipos de investimentos para cada prazo. Então, vamos lá. Para curtíssimo prazo, até 1 ano, quais são as suas maiores preocupações se teu objetivo for em até 1 ano, menos de um ano ou menos que isso?
Você tem que se preocupar com a segurança, com a estabilidade e com a liquidez. São 3 pontos: segurança, estabilidade e liquidez, mesmo que os investimentos rendam menos nesse 1 ano. Quais são os investimentos mais adequados para esse prazo com essas características? Tesouro Selic, CDBs de bancos de médio e grande porte, que rendam perto de 100% do CDI, fundos DI e até mesmo a poupança. Pelo prazo bem curto, a poupança também acaba tendo ali faz a sua participação. Tá? Curto prazo, entre 1 e 2 anos, você também deve se preocupar com segurança e estabilidade, só que você pode abrir mão um pouquinho da liquidez por um tempo. Tá? E isso abre a possibilidade de você buscar novos tipos de investimentos e você tira a poupança também para um prazo entre 1 e 2 anos. Tá? Investimentos mais adequados: Tesouro Selic continua, CDBs de bancos de médio e grande porte que rendam perto de 100% do CDI continuam. Aí você abre a possibilidade para as LCIs e as LCAs que rendam perto de 95% do CDI. Show? Depois, médio prazo, entre 2 e 5 anos já muda bastante coisa. Por quê? Com esse prazo você abre muito as possibilidades e começa a se preocupar também com a inflação. É uma preocupação que acima de 2 anos já precisa entrar nos seus investimentos, a preocupação com a inflação. A segurança e a estabilidade podem ficar em segundo plano, tá? E você não precisa se preocupar tanto com a liquidez também por um tempo. Investimentos mais adequados: Tesouro Pré-fixado, CDBs de bancos de médio porte que rendam mais de 100% do CDI, L6 e LCAs que rendam mais de 95% do CDI, debêntures e fundos multimercado também, beleza? E para o longo prazo, acima de 5 anos, para esse prazo, sua maior preocupação deve ser sim com a inflação e em manter o teu poder de compra. A segurança e a estabilidade ficam em segundo plano e você não precisa se preocupar tanto com a liquidez também por um certo tempo. Investimentos mais adequados: Tesouro IPCA, debêntures que paguem inflação mais um percentual, ações e fundos imobiliários, tomando os devidos cuidados, tá? Se você definiu os objetivos que você quer investir, fez as contas necessárias, investiu ou está investindo nos lugares mais adequados, o que eu acabei de te falar, você já está muito bem encaminhado, muito bem encaminhada para realizar esses objetivos e não deveria deixar as possíveis oscilações dos investimentos te tirar do prumo, te tirar da tua direção, tá? Só que eu sei sim que essas oscilações podem te tirar do prumo. E é por isso que eu vou te fazer as últimas 3 recomendações, tá? Terceira, leia sobre o mercado financeiro e sobre as notícias relacionadas à economia. Como diz um amigo meu que é planejador financeiro, leia pelo menos o caderno de economia de um jornal na segunda-feira. Tá? Fazendo isso, você se mantém informado, se mantém informada, e uma pessoa com informação é muito menos afobada nos investimentos, beleza? Quarta recomendação: faça um acompanhamento mais espaçado dos teus investimentos. Não precisa acompanhar todos os dias ou todas as semanas, não precisa fazer isso, tá? Minha recomendação é que você veja teus investimentos uma vez por mês para entender como que eles renderam e se realmente você precisaria fazer algum tipo de alteração, tá? Mas no máximo uma vez por mês, podendo ser assim uma vez a cada 2 ou 3 meses também, mas uma vez por mês no começo é bem interessante. E por último, tenha algo visual para te mostrar o quanto você está chegando cada vez mais perto dos teus objetivos, tá? Pode ser um desenho, pode ser um gráfico, pode ser de alguma outra forma, mas tem algo perto de você que você vai preenchendo à medida que vai chegando perto do seu objetivo para você ver e medir como é que está o teu avanço. Com isso você mantém o teu controle emocional, você acompanha a tua evolução, você está estudando e fica menos afobada, você está conseguindo fazer acompanhamento mais espaçado, não está olhando todos os dias, você sabe onde você quer chegar, teus objetivos, você investiu no lugar que você está estudando também, ou está investindo, ou está buscando. Então assim, com esses 5 passos, tá? Eu tenho certeza que com essas orientações, você vai conseguir ficar cada vez mais fácil manter o teu controle emocional para ter ganhos reais nos investimentos. Não toma cuidado com o teu custo, como eu falei agora há pouco, custo do teu investimento. Evita trocar demais, assim, só faz alguma troca se realmente fizer sentido. Mas quando você sabe onde você quer chegar e já está com esse caminho construído, esse veículo tipo rodando, você fica muito mais tranquilo, muito mais tranquila
também. Beleza? Quero perguntar se vocês têm alguma dúvida antes de eu fechar a live de hoje. Esse era o conteúdo que eu tinha para vocês. Conteúdo bom, conteúdo rápido, conteúdo que foi aqui numa tacada só praticamente, mas quero saber se vocês têm alguma dúvida. Senão eu encerro a live de hoje sabendo que o dever foi cumprido. Beleza? Então, vamos só esperar. Eu sei que tem um delayzinho entre a hora que eu pergunto e a hora que vocês me respondem. Então, só vou tomar uma água aqui para saber se vocês têm alguma dúvida. Senão, eu vou fechar a live por aqui. Beleza? Bora lá. Acho que estamos tudo certo aí, né? Então, sem dúvidas por enquanto. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. É isso, pessoal. Então, bora lá. Valeu. Vamos esperar um pouquinho. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Boa noite, pessoal. Valeu quem tá vendo depois. Seja muito bem-vindo. Você já viu outros vídeos também? Que bom que você voltou. Fui.